Meu ex-marido está manipulando meus sogros para me fazer voltar com ele, mas o que ele não sabe é que eles já sabem toda a verdade. Não vou ficar aqui dizendo que sou a melhor esposa do mundo, mas sou muito boa. No momento, não tenho ideia do que fazer e é por isso que preciso da sua ajuda. Deixe-me explicar primeiro. Antes de conhecer meu agora marido, Maxwell, eu quase não tinha relacionamentos. Quer dizer, eu venho de uma família muito boa e meu pai é um grande homem. Por causa disso, meus padrões eram muito altos desde o início. Além disso, quando eu era mais jovem, fui usada por um cara por quem estava apaixonada. Então, depois disso, sempre fui cuidadosa ao sair com alguém. Acho irônico pensar em como eu era cuidadosa e crítica, porque no final das contas isso não me ajudou em nada. De qualquer forma, sempre fui muito cautelosa com os encontros, então raramente saía com alguém e raramente mantinha um relacionamento. Quando eu mantinha, não durava muito porque eu sempre encontrava um problema no cara ou o cara deixava de gostar da minha atitude e simplesmente acabava. Alguns anos depois da faculdade, consegui um ótimo emprego que exigia muito foco e trabalho duro, então eu tinha ainda menos tempo para sair. Depois de um tempo, simplesmente aceitei o fato de que talvez não estivesse destinada a me casar com ninguém e que seria feliz sozinha. Não me interpretem mal, eu gosto de trabalhar e passar tempo comigo mesma, mas eu queria alguém com quem compartilhar minha vida. Não tenho certeza, mas talvez esse desespero tenha sido a razão pela qual nunca vi esse lado do Maxwell até agora, mas também não acho que ele poderia ter escondido isso de mim por tanto tempo. Conheci Maxwell em uma festa aleatória de um amigo. Nós nos demos bem desde o início. Ele era muito próximo do que eu procurava em um homem. Ele tinha um emprego muito menor que o meu, mas como eu ganho muito e venho de uma família relativamente abastada, isso não importava para mim. Dinheiro nunca significou muito para mim e também não parecia significar muito para ele. Alguns dias depois de nos conhecermos, saímos para o nosso primeiro encontro. Ele me proporcionou a noite mais maravilhosa da minha vida. Tenho que admitir, ele sabia como impressionar uma mulher e eu soube imediatamente que ele era meu tipo de homem. Ele não tentava ser excessivamente masculino e se aceitava como era, e o fato de ser atraente era uma vantagem. Namoramos por mais de 2 anos e então ele me pediu em casamento. Honestamente, eu não tinha dúvidas em me casar com ele, já que ele era o melhor homem que eu já tinha conhecido. Ele era gentil, carinhoso, divertido e, resumindo, o melhor namorado. Ele me fazia muito feliz e nunca me fez duvidar da minha escolha, até agora. Uma coisa que notei depois que nos casamos foi que ele começou a mudar de emprego com frequência e deixou de se esforçar tanto no trabalho. Antes de nos casarmos, ele já havia expressado sua preocupação por não ganhar nem 20% do que eu ganhava, mas eu disse a ele que não me importava. Eu também disse a ele que podia sustentá-lo financeiramente e que ele podia fazer o que quisesse. Meus pais estavam um pouco preocupados, mas quando o conheceram, gostaram muito dele. Seus pais se tornaram meus segundos pais e agora pensar neles só me deixa triste. Temos 2 filhos, Ab e Mar, e assim que Mar nasceu, o problema dos empregos de Maxwell piorou ainda mais. Antes, quando ele deixava um emprego, começava a procurar um novo imediatamente, mas depois do nascimento do nosso filho mais velho, ele começou a demorar mais tempo entre cada entrevista. Mais uma vez, embora eu não entendesse porque ele simplesmente não mantinha o mesmo emprego, eu apoiava completamente e nunca reclamei. Sendo a principal fonte de renda da família, eu até perguntei a ele muitas vezes se ele queria ficar em casa com Mar e que estaria tudo bem, mas ele sempre me dizia que trabalhar de vez em quando mantinha alerta. Ele nunca me disse que queria trabalhar, só que viver sem fazer isso seria um pouco chato. Depois que nosso segundo filho nasceu, ele começou a trabalhar ainda menos e basicamente ficava em casa durante meses, só para encontrar um emprego do qual ele saía depois de outro mês. Acho que seria justo dizer que, neste ponto, ele simplesmente não trabalha, porque raramente o faz. Além disso, quando ele ficava em casa, cuidava bem das crianças, então mais uma vez, nunca reclamei. Ele mantinha em segredo o fato de que não trabalhava para os nossos pais. Eu até dava presentes caros para os nossos pais dizendo que eram dele. Às vezes, eu até o deixava agir como se ele tivesse feito todo o trabalho na frente da sua família. Isso fazia com que todos ficassem realmente felizes. Obviamente eu não me importava com o que pensavam de mim e ficava feliz em vê-lo feliz. Agora que você já sabe tudo o que precisa saber, vamos ao que aconteceu. Acho que tudo isso começou há uns 5 meses, quando comecei a ter grandes projetos de trabalho e coisas do tipo, o que exigia muito tempo e esforço. Durante os últimos meses, eu estive muito ocupada com o trabalho e raramente encontrava tempo para passarmos a sós. Obviamente eu disse a ele que isso seria apenas por alguns meses e que as coisas voltariam ao normal. O projeto deveria durar exatamente 2 meses, mas terminou antes, devido a um problema que não vou perder seu tempo explicando. Então você pode dizer que terminei antes. No entanto, eu ainda tinha muito trabalho de escritório para fazer. Há 2 semanas, enquanto eu fazia esse trabalho de escritório, também decidi revisar nossos gastos mensais. Eu raramente reviso coisas como essa, já que Maxwell se encarregava da maior parte das finanças, mas eu queria ajudá-lo e tornar a vida dele um pouco mais fácil. Quando revisei as coisas, achei muito suspeito. Maxwell estava gastando muito mais dinheiro do que deveria e me surpreendeu que ele não tivesse me perguntado ou me dito nada a respeito. Embora isso fosse muito suspeito e meus instintos me dissessem que algo estava errado, decidi ignorá-los. Decidi confiar no meu marido, como havia feito durante anos, e disse a mim mesma que havia uma explicação perfeitamente lógica para isso. Acreditei que ele estava planejando me dar algo e estava pegando dinheiro para isso. Me dei a mim mesma explicações suficientes para não duvidar dele até alguns dias atrás, quando descobri a verdade.
Devido ao que descobri, comecei a monitorar o que ele comprava usando o meu próprio dinheiro. Não estava feliz em fazer isso, mas queria saber o que estava acontecendo, por precaução. Há alguns dias, descobri que ele comprou um presente caro que definitivamente não era para mim, o que ativou todos os alarmes. Isso me fez suspeitar tanto que deixei de confiar nele e o segui durante todo o dia enquanto ele trabalhava. Como você provavelmente já adivinhou, eu o vi sair em um encontro. Isso mesmo, o homem saiu em um encontro com uma mulher linda que definitivamente era mais jovem que eu. Eles se encontraram e imediatamente ele foi beijá-la e lhe deu um presente. Ela estava muito feliz com ele e parecia que estavam apaixonados um pelo outro. Acredite em mim, eu tentei esquecer essa imagem que meu cérebro gravou, mas ela simplesmente não desaparece. Cada vez que olho para o meu marido, tudo que vejo é o seu rosto de infiel. Se você está se perguntando, ele foi para o outro lado da cidade, um lugar onde nunca iria nem mesmo por engano, para seus pequenos encontros. Acho que estou certa em pensar que ele sempre se encontra com ela nessa área. Eles pareciam tão felizes e isso só me enfureceu. Tive que me controlar para não ir lá e fazer algo com ele. Depois disso voltei para casa e investiguei um pouco mais, só para descobrir que ele estava comprando alguns presentes caros há meses. Presumo que ele esteja saindo com ela durante esse tempo ou talvez ela seja apenas uma das muitas amantes que ele tem. Honestamente, neste ponto eu realmente não sei o que está acontecendo. Me dei alguns dias para digerir completamente o que vi e bem, não consegui. Simplesmente não consigo acreditar que ele está me traindo há sabe-se lá quanto tempo e eu cuidando desse homem como uma boba. Temos 2 filhos juntos e eu fiz todo o possível por ele. Por que ele faria isso comigo? Essa é a pergunta que tenho me feito. Eu lhe dei uma ótima vida e sempre o apoiei em tudo o que ele fez e é isso que recebo em troca? Um marido infiel que compra coisas para sua amante com meu dinheiro? Agora que você sabe tudo o que aconteceu, por favor, me diga o que devo fazer para sair bem dessa situação. Atualização. Estou de volta com a atualização e bom, vamos direto ao ponto. Já se passaram 3 semanas desde a minha publicação e só quero agradecer a todos que genuinamente me deram conselhos. Ainda não confrontei meu marido, mas fiz algo muito arriscado, então deixem-me explicar. Alguns dias depois da minha publicação, continuei pensando no que deveria fazer. O Maxwell que eu amava já não estava mais lá e ele não se importava comigo nem com as crianças. Qualquer pessoa que se importasse não teria feito isso. Quero dizer, é tão surpreendente para mim que ele poderia ter vivido uma vida incrível comigo, mas decidiu fazer isso e arruinar tudo. Eu era tão feliz com ele e queria passar minha vida ao lado dele. Se eu não quisesse, nunca teria me casado com ele. Nunca pensei em trair e meu coração se partiu ao descobrir que ele não sentia o mesmo por mim. O que mais me surpreendeu foi que ele estava disposto a fazer tudo isso sem se importar com o que aconteceria com nossos filhos. Digo isso porque a mulher com quem ele estava saindo ou tendo encontros não parecia ter dinheiro nenhum, então ele não tinha nenhum plano futuro com ela, só estava dormindo com outras por diversão. Como sei disso? Você pode perguntar? Bem, porque falei com a mulher. Alguns dias após minha publicação, comecei a seguir meu marido toda vez que ele saía para um encontro. Fiz isso para coletar provas e um de vocês sugeriu que eu fizesse isso, caso fosse necessário, já que isso me ajudaria no inevitável divórcio. Quero dizer, obviamente, no final de tudo isso, eu não ficarei com ele. Então eu segui sempre que ele saía e descobri muitas coisas. Ficou claro para mim que ela não tinha muito dinheiro e Max estava oferecendo a ela uma vida de luxo. Acho que isso o faz se sentir feliz e importante. Quem dera ele fizesse isso comigo, mas é preguiçoso demais para ganhar um centavo sequer. Ele a leva para encontros luxuosos e se diverte com ela. Também ficou claro para mim que ele realmente gostava dela, caso contrário já teria saído com qualquer outra mulher, mas o que mais me surpreendeu foi que ela não parecia saber que ele era casado. Ele tirava a aliança toda vez que se viam. Então um dia eu os vi entrando em um hotel e também tirei fotos disso. Cheguei em casa chorando por alguma razão depois disso, não consigo explicar porquê. Decidi que ia confrontá-la. Senti que ela estava apaixonada por ele, como eu, e não sabia a verdade. Sim, foi uma grande aposta, mas eu não podia ficar parada e vê-los fazer isso. Então eu a observei e depois a confrontei e eu estava certa. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo, nem sabia que Maxwell era casado. Quando me aproximei dela, ela não fazia ideia de quem eu era. Eu disse a ela que era a esposa do namorado dela e ela não conseguia acreditar. Depois mostrei provas com fotos dos nossos filhos e ela começou a chorar e disse que não fazia ideia. Ela me contou que estava perdidamente apaixonada por ele e se desculpou por tê-lo transformado em um infiel. Eu disse que não era culpa dela, que ele era quem havia feito isso e falei que ela também era uma vítima. O nome dela é Mai. Mai ficou incrivelmente chateada quando descobriu que não apenas ele mentiu, mas que os presentes que ele comprava eram com o meu dinheiro. Ele disse a ela que estava divorciado e que sua esposa o havia traído, o que a fez se apaixonar por ele. Ela estava realmente triste por mim e queria encontrá-lo e bater nele, mas eu tinha outros planos. Pedi a ela que me fizesse um favor e não dissesse uma palavra a Maxwell, já que eu não queria que ele soubesse que eu havia descoberto tudo. Ela me prometeu que inventaria desculpas e não o veria até que eu fizesse o que planejava. Agradeci por isso e ela me deu seu contato. Então aqui estou agora e em alguns dias vou confrontar meu marido. Atualização 2. Já faz uma semana desde minha última atualização. Eu sabia que meu marido não era uma boa pessoa depois do que ele me fez, isso já estava claro, mas não esperava que ele fosse tão desonesto e cruel. Mesmo depois de insinuar que eu sabia o que ele havia feito, ele ainda assim não conseguiu me dizer a verdade. Quer dizer, o resultado teria sido o mesmo, independentemente do que ele fizesse, mas eu gostaria que ele simplesmente tivesse dado a cara a tapa e me contado a verdade. Além disso, contei a verdade aos meus filhos, mas estou me adiantando um pouco. Deixe-me começar de onde parei. Alguns dias depois da minha última atualização,
Falei com meu marido e disse a ele que havia descoberto algo. Foi uma loucura que ele nem sequer se alterou quando eu disse aquelas palavras que eu sabia o que ele havia feito. Ele se manteve confiante e me perguntou do que eu estava falando. Eu lhe dei a oportunidade de ser sincero, mas ele simplesmente se sentou lá afirmando que não tinha feito nada de errado. Então mostrei a ele seus gastos e perguntei para onde estava indo o dinheiro. Antes que ele pudesse responder, eu disse que sabia que ele estava me traindo com outra mulher. Foi aí que ele perdeu o controle. Honestamente, se eu não o tivesse visto me traindo com meus próprios olhos e não tivesse falado com a mesma garota com quem ele estava dormindo, eu teria acreditado nele. Fiquei surpresa com quão bom ator ele era, realmente ofendido por eu sequer sugerir que ele havia me traído. Então ele tentou fazer parecer que eu era que estava exagerando e que provavelmente queria deixá-lo porque ele não ganhava nada. Ele estava me manipulando emocionalmente e eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas não importava o que ele me dissesse, mantive minha posição e pedi mais uma vez que ele explicasse para que eram aqueles gastos. Eu disse a ele que nunca me importei com quanto ele ganhava ou o que fazia com meu dinheiro, mas não podia deixá-lo gastar tanto sem explicar no que estava usando. Então ele começou a me dizer que aquele também era o seu dinheiro e que eu estava fazendo se sentir como se não pudesse gastar nada porque não era tão rico quanto eu. Eu disse que tudo isso não tinha nada a ver com a minha pergunta e exigi que ele se explicasse imediatamente ou eu iria embora naquele mesmo instante. Ele tentou de muitas maneiras desviar o assunto, mas quando nada funcionou, ele ficou com raiva e tentou ir embora sem dar uma explicação. Não o deixei ir e lhe dei uma última chance para se explicar. Quando eu não o soltei e ele já não tinha outra opção, finalmente me disse que havia feito algo com o dinheiro e que tinha mentido para mim sobre isso. Mesmo assim, mesmo naquele momento, ele não contou toda a verdade. Disse que queria me comprar algo caro como presente para o nosso próximo aniversário, já que nunca antes tinha conseguido me comprar nada sem usar meu dinheiro. Então ele começou a apostar e acabou perdendo mais e mais, mas ele admitiu, gostou e continuou fazendo isso. Prometeu parar e voltar a trabalhar, e implorou para que eu o perdoasse. Enquanto ele me dizia tudo isso, a única coisa que eu conseguia fazer era olhar para a cara dele e pensar em como ele podia mentir para mim daquele jeito. Ele estava mentindo descaradamente sobre tudo e nem sequer teve a decência de confessar a verdadeira razão. Então naquele momento, decidi deixá-lo, mas não contei toda a verdade. O deixei pensando que era por causa do seu problema com o jogo. Depois disso fiz as malas enquanto ele continuava me dizendo que eu não podia deixá-lo por um erro como este. Ele implorava para que eu ajudasse e continuava dizendo que ele ainda era a mesma pessoa que eu tanto amava. Esperei meus filhos voltarem e quando eles chegaram, os peguei e me mudei para a casa dos meus pais. Faz alguns dias ele tem me ligado sem parar, mas não atendi. Quero ver o que ele faz a seguir, então estou esperando a resposta dele. Não direi que sei de todos os seus segredos até que ele me obrigue a fazê-lo ou até que venha à tona por si só. Então pedirei o divórcio, mas contei aos meus filhos e aos meus pais o que ele fez. Eles ficaram chocados. Meu filho mais novo não entendeu tudo, mas ainda assim compreendeu que o pai estava fazendo era errado. Tem sido muita coisa para processar. Avisarei o que acontecerá depois. As coisas podem ficar um pouco complicadas. Atualização 3, já se passaram alguns meses desde minha última atualização e me desculpo por ter demorado tanto, mas queria ter certeza de terminar minha história com o Maxwell com esta atualização, então deixe-me continuar de onde parei. Depois que o deixei e me mudei para a casa dos meus pais, ele continuou ligando e tentando se reconciliar. Contei a verdade aos meus pais e aos meus filhos, e eles ficaram muito chateados, então ninguém queria vê-lo. Meus pais queriam que eu me divorciasse dele o mais rápido possível e comecei com a papelada, mas esperei, porque ainda não tinha lhe dito que sabia sobre sua aventura. A propósito, para aqueles que perguntam por que não o expulsei de casa, já que provavelmente presumem que a casa é minha, eu não podia fazer isso porque a casa não era minha. Foram os pais dele que nos deram de presente quando se mudaram. Como era uma casa bonita e um presente cheio de amor, decidimos ficar lá. Então tecnicamente a casa pertencia mais a ele do que a mim. Eu fui embora e não me importei com a casa. Depois de algumas semanas tentando se recuperar, Maxwell decidiu ir à casa dos meus pais para falar comigo pessoalmente. Obviamente, isso não funcionou, já que meus pais nem o deixaram passar da porta. Ele fez um grande escândalo sobre como eu não o estava deixando ver seus filhos e que ele só havia cometido um pequeno erro, mas bem, ele teve que ir embora. Então ele fez algo louco, algo que eu nunca esperava que ele fizesse. Ele disse aos pais dele que eu estava prestes a deixá-lo por um pequeno erro e fez parecer que eu estava cansada de que ele não fosse rico. Obviamente, seus pais vieram imediatamente me ver. Ele pensou que sua técnica de manipulação emocional funcionaria, mas não tinha ideia de que eu tinha uma carta na manga que mudaria tudo. Seus pais estavam realmente chateados comigo e como os considero como meus próprios pais, não me senti bem em decepcioná-los. Fiz tudo isso por uma pequena razão. Eu disse a eles que nunca teria deixado o filho deles até o dia da minha morte. Esse era o nível de amor que eu tinha por ele, mas depois do que ele fez, não me deixou outra opção. Mostrei a eles todas as provas incriminatórias que havia coletado sobre ele e contei tudo sem esconder nenhum detalhe. Até fiz com que eles falassem com a Mai, que lhes contou toda a verdade sob o ponto de vista dela. Depois disso, tudo o que eles puderam fazer foi me pedir desculpas e sua raiva se voltou contra o Maxwell. Então fui com eles para confrontá-lo em nossa casa. Eu disse que sabia de tudo, embora não tenha mencionado que havia falado com a Mai, porque queria que ele pensasse que ainda tinha como apoio, mas então aconteceu algo incrível, quando Maxwell não mostrou nenhum remorso e agiu como se tivesse cometido apenas um pequeno erro. Seus pais o expulsaram de casa, o colocaram para fora de casa e disseram que iriam deserdá-lo. Eu já estava furiosa com ele porque ele agia como se eu não importasse e como se a única coisa que importasse fosse meu dinheiro, então não
não disse nada quando o expulsaram. Simplesmente fui para casa. Umas 2 semanas depois, ele veio implorando por ajuda, mas a única coisa que recebeu foram os papéis do divórcio. Ele chorou como um bebê, realmente implorou para que eu não fizesse aquilo e disse que havia cometido um grande erro e me pediu para pensar nas crianças. Eu disse que era tarde demais para se desculpar e que ele também deveria ter pensado nas crianças. Depois disso, eu o deixei. Sei que ele tentou voltar com a Mai, mas ela só aceitou vê-lo para dar um bom tapa na cara dele por tê-la enganado. Eu sei porque ela me ligou para contar depois de ter feito isso. Alguns meses depois, finalmente nos divorciamos e bem, isso é praticamente tudo. Devido às suas ações e à sua falta de dinheiro, obtive a custódia dos 2 filhos. Nem pedi pensão alimentícia porque ele havia sido infiel. Então é isso que tem acontecido ultimamente. Estou morando na casa dos pais dele porque eles me deixaram ficar lá com meus netos e o Maxwell agora tem que procurar um emprego e mantê-lo se quiser ter um teto sobre sua cabeça. Acho que tudo acabou bem, pelo menos para todos, menos para o Maxwell. Atualização 4. Sei que muitos têm perguntado o que aconteceu com o Maxwell ultimamente, se ele realmente conseguiu encontrar um emprego e mantê-lo. Bem, é hora de atualizar vocês sobre o que aconteceu nesses últimos meses. Para começar, o Maxwell conseguiu um emprego e, para surpresa de muitos, ele o manteve, mas não é porque ele de repente adquiriu uma nova ética de trabalho ou teve uma revelação sobre a importância da responsabilidade e da autossuficiência. Não, não é nada disso. Na verdade, é porque ele não tem mais uma rede financeira, ou seja, para sustentar seu estilo de vida boêmio, onde pulava de um emprego para outro sem se preocupar muito com o futuro. Ele está preso à realidade de que agora precisa se sustentar sozinho, algo que antes simplesmente não fazia porque eu sempre estava lá para apoiá-lo, para que ele pudesse explorar seu caminho. E é aqui que fica mais ridículo. Ele tentou seduzir uma das minhas amigas. Ao que parece, depois de perceber que não podia mais me manipular financeiramente, ele tentou se aproveitar de uma amiga minha, uma com muito dinheiro. Obviamente ele não tentaria qualquer uma das minhas amigas, mas aquela que tinha capacidade financeira para sustentar um vadio em busca de emprego constantemente. Porque claro, minhas amigas com trabalhos normais não eram de seu interesse. Por sorte, minha amiga me contou tudo e obviamente não aceitou seus avanços, mas não o fez sem antes dar a ele uma pequena dose de seu próprio veneno. Ela o convidou para um restaurante caro e pediu que ele fizesse o pedido antes que ela chegasse, porque estava atrasada e faminta. O Maxwell, sempre desesperado para impressionar e provavelmente pensando que finalmente havia encontrado uma nova salvadora, fez o pedido alegremente. Depois de 1 hora sem nenhum sinal da minha amiga, ele mandou uma mensagem para saber onde ela estava. A resposta dela foi brilhante. Ela disse que não poderia ir porque tinha surgido algo de última hora. Quando ele perguntou o que era, ela respondeu: "Estou ocupada sendo uma boa amiga e não saindo com o marido infiel e vadio da minha amiga." Não vou mentir, eu ri muito quando ela me contou isso. Pode parecer cruel, mas depois de tudo que o Maxwell me fez passar, acho mais do que justo que ele tenha tido que pagar aquele jantar sozinho e com seu próprio dinheiro dessa vez. Algumas semanas depois desse pequeno incidente, ele veio buscar as crianças para levá-las ao parque. Sim, eu tenho a custódia, mas ele tem direito a visitas, e aqui tenho outra coisa ridícula para te contar sobre ele. Ele me pediu dinheiro para uma nova ideia que teve. Suponho que ele não sabia que eu já sabia sobre o que aconteceu com a minha amiga ou talvez simplesmente não se importasse e continuasse acreditando que eu poderia emprestar dinheiro a ele. Obviamente, minha resposta foi um sonoro não, mas o mais engraçado não foi o pedido em si, mas a grande ideia que ele teve. Queria criar um aplicativo para ajudar as pessoas a encontrar sua vocação na vida. O velho Maxwell, sempre cheio de ideias tão grandiosas quanto desconectadas da realidade. Não sei o que me fez rir mais, o fato de ele realmente achar que poderia me pedir dinheiro depois de tudo ou quão ridícula era sua nova ideia de negócio. Por incrível que pareça, também tentei convencer os pais dele a devolverem a casa para ele. Sim, aquela mesma casa que eles nos deram quando se mudaram e da qual o expulsaram quando descobriram o que ele tinha feito. O argumento dele foi tão infantil quanto previsível. Sou seu filho. Tenho direito à casa. Mas o pai dele, em seu estilo direto e sem rodeios, respondeu que ele podia agradecer por ser seu filho, porque se não fosse, ele já teria enterrado o sapato nele, você sabe onde, e que era melhor ele ir embora naquele momento, porque ele realmente estava com muita vontade de fazer isso. Acho que essa foi a primeira vez em muito tempo que senti um pouco de pena dele, porque meu sogro é um cara grande e seus sapatos são enormes. É surreal que ele ainda ache que tem direito ao meu dinheiro ou à casa dos pais, como se nada tivesse mudado. A única diferença agora é que ele não tem mais ninguém disposto a tolerar seu comportamento. Próximo relato. Meu pai me abandonou por causa de um retiro espiritual com a minha meia-irmã porque ele quer ser um bom pai para ela. Deixem-me dar um pouco de contexto. Meu nome é Denise, tenho 21 anos, sou estudante universitária e agora estou tentando entender como sair dessa bagunça. Primeiro, vou contar como fui parar nessa situação. Eu não vi o carro que vinha quando atravessei a rua na semana passada. Em 1 minuto eu estava caminhando de volta da aula e no seguinte estava no chão com a perna torcida. Um cara passou no sinal vermelho e agora estou presa neste hospital lidando não só com a dor física, mas com tudo mais que está me destruindo. Depois do acidente, a primeira pessoa para quem pensei em ligar foi meu pai. Não pedi muito, só que viesse ao hospital, que ficasse comigo, que me desse algum apoio porque eu me sentia bastante indefesa, mas quando liguei para ele, ele me deu a mesma desculpa barata de sempre, me deixou de lado por sua enteada favorita. Ele disse que não poderia vir porque no dia seguinte iria com a Stacy para um retiro de paz mental que já tinha pago pela metade. Era de se supor que uma adulta de 23 anos pudesse se virar sozinha, não? Pois é, não. Meu pai disse que prometeu que a acompanharia e que ela precisava muito dele, e eu, suponho que deveria me virar sozinha. Sim, a enteada dele precisava dele, mas a filha de verdade, que acabou de quebrar a perna, que se dane, que fique sozinha. Pensei que com o tempo, doeria menos que ele sempre a priorizasse em relação a mim, mas não é assim.
Cada vez que tento me aproximar, esperando que talvez desta vez ele me escolha, ele acaba escolhendo a Stacy. O pior é que eu realmente poderia usar a ajuda dele agora, não só emocionalmente, mas também financeiramente. As contas do hospital não são baratas e como estudante universitária, minhas economias não dão para muito. Engoli meu orgulho e pedi a ele que me ajudasse com as despesas do hospital. Adivinhem, ele disse que só tinha dinheiro suficiente para cobrir os custos da viagem e o resto do retiro. Além disso, me explicou quão importante era o retiro para a paz mental de Stacy, que eu deveria entender que ela precisava mais do dinheiro. Claro, lá vamos nós de novo com a saúde mental de Stacy. Deixem-me contar um pouco sobre isso, já que estamos no assunto. Stacy finge ter ataques de ansiedade desde que chegou às nossas vidas. É o truque favorito dela para conseguir o que quer ou manipular meu pai para que faça o que ela quer. Cada vez que tento falar com ele sobre algo importante, convenientemente ela tem uma crise e ele corre para salvá-la, como se fosse o centro do universo. É frustrante. E agora, em vez de estar aqui comigo quando realmente preciso dele, ele já está bancando o herói de novo. É nojento. Suponho que deveria ter previsto isso. Meu pai tem sido assim desde que se casou com a minha madrasta, Cláudia. Ainda me lembro de quando tudo era diferente, antes da minha mãe ficar doente. Aqui vai um pouco de história para que vocês entendam melhor a dinâmica da minha família e por que tudo isso dói tanto agora. Meus pais tiveram um casamento arranjado pela minha avó Jean, que é a matriarca da família, então meu pai nunca amou realmente a minha mãe, pelo menos não como o marido deveria amar sua esposa. Ele simplesmente seguiu em frente com o casamento porque não queria irritar a avó. Ela é rica e ele vive do dinheiro dela há anos. Nunca teve um trabalho de verdade e passou a vida à toa com a mesada que ela lhe dá. Tudo mudou quando minha mãe adoeceu. Papai quase não estava em casa e quando estava, era frio e distante. Não demorou muito para que ele começasse a ver Cláudia escondido. Ela já estava grávida quando minha mãe faleceu e ainda dói saber que enquanto minha mãe lutava pela vida, ele estava começando um novo relacionamento com outra pessoa. Ele nem esperou para se casar com Cláudia. Mal um mês depois da morte da minha mãe, assinou os papéis no cartório, oficializando tudo, mas parece que o universo tem um jeito cruel de equilibrar as coisas. A gravidez de Cláudia foi complicada e tanto ela quanto o bebê morreram durante o parto, deixando meu pai com Stacy, filha de um relacionamento anterior de Cláudia. Foi aí que minha vida começou a ir ladeira abaixo. Parecia que Stacy se tornou o seu novo propósito, sua chance de redenção e ele se dedicou totalmente a ela, tratando-a como se fosse um passarinho frágil que precisava de atenção constante. Enquanto isso, eu tive que me virar sozinha, como se nem existisse. Stacy também bancava a vítima, chorando por causa de sua ansiedade sempre que as coisas não saíam como ela queria e papai sempre acreditava nela. Eu tentei conversar com ele sobre isso, mas ele me cala, dizendo que sou muito dura e que não entendo pelo que Stacy passou. A verdade é que não me importa o que ela passou, só sei que desde que ela chegou às nossas vidas, fui deixada de lado como um brinquedo que ninguém quer. Cada vez que tento falar, Stacy dá um jeito de virar o jogo para parecer a vítima. Até a vovó não suporta a Stacy. Ela nunca aprovou que meu pai se casasse com Cláudia, mas depois que minha mãe morreu, tolerou por causa da saúde mental do papai. No entanto, nunca gostou de Stacy, principalmente porque vê claramente através de suas manipulações. A vovó tentou falar com o papai sobre isso, para lembrá-lo de que eu sou sua filha de verdade, mas ele não escuta. Está muito focado em bancar o salvador da Stacy para perceber o mal que está me fazendo, e agora, enquanto estou aqui nesta fria cama de hospital, não consigo evitar a sensação de estar completamente sozinha. Minha perna está engessada, tenho contas se acumulando e nem posso contar com meu próprio pai para estar aqui. Tento não pensar muito no acidente, mas é difícil. Sempre fui independente, sempre tentei lidar com as coisas sozinha, mas isso é diferente. Preciso de ajuda e dói saber que a única pessoa que deveria estar aqui para mim não está. Tenho amigos, claro, mas eles têm suas próprias vidas e problemas. O pior é saber que minhas economias estão acabando. Estive pagando a faculdade e minhas despesas sozinha porque não queria depender do dinheiro do papai, especialmente sabendo que vem da vovó, mas agora com as contas do hospital se acumulando, não sei como vou lidar com tudo. Já gastei a maior parte das minhas economias para cobrir os custos iniciais, mas vou precisar de mais e rápido. De verdade, não sei o que fazer, não tenho a mínima ideia. E por isso estou aqui. As contas não vão desaparecer e nem essa sensação de ter sido completamente abandonada pela pessoa que deveria me apoiar. Não sei o que fazer agora. Só sei que minhas economias estão acabando e se não encontrar um jeito de pagar tudo isso, vou ter um problema muito maior do que apenas uma perna quebrada. Estou começando a não entender como lidar com tudo isso. Estou muito perdida. Por favor, se puderem, deixem algum conselho nos comentários. Agradeceria muito. Atualização. Oi pessoal, aqui é a Denise de novo. 5 dias se passaram desde a minha primeira publicação e estou feliz em dizer que as coisas melhoraram um pouco. Não achei que conseguiria sair dessa sozinha, mas no fim das contas não precisei. Depois de ler seus comentários e sugestões, decidi tentar algo que não tinha considerado antes, pedir ajuda para minha tia. Sim, eu sei, ela é irmã do meu pai e, apesar de não sermos muito próximas, pensei que talvez ela entendesse a situação melhor do que qualquer outra pessoa. Todos me recomendaram que buscasse ajuda com algum familiar, e foi isso que eu fiz. Quando a contatei, não esperava muito. Minha tia é uma mulher direta e sem rodeios, e pensei que ela me daria um sermão sobre ser independente ou algo assim, mas para minha surpresa, ela se dispôs a me ajudar. Expliquei tudo, desde o acidente até como meu pai me abandonou por causa da Stacy e ela imediatamente me perguntou quanto eu precisava para cobrir as contas do hospital. Senti um grande alívio. Não esperava que ela fosse tão compreensiva, mas devia ter imaginado. Ela sempre foi mais solidária comigo do que meu próprio pai. Sabem o que eu não esperava? A intervenção da vovó. Pensei que minha
minha tia me ajudaria e tudo terminaria aí, mas aparentemente a notícia chegou aos ouvidos da vovó Di. Quando ela soube do que estava acontecendo, ficou furiosa. Praticamente invadiu o hospital no dia seguinte, gritando que meu pai era uma vergonha e que não ia deixar isso ficar assim. Sem pensar duas vezes, liquidou a conta do hospital e me disse para me concentrar em me recuperar, que ela se encarregaria de todo o resto. Não vou mentir, a vovó intervir foi um grande alívio. Eu não tinha me dado conta de quanta carga emocional estava carregando até que ela se dissipou. Não era só pelo dinheiro, era pelo fato de que pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém na minha família me apoiava. Pode ser que meu pai tenha decidido ir com a Stacy para aquele retiro bobo, mas pelo menos minha avó ainda me vê como sua neta, alguém por quem vale a pena lutar. No momento, estou focada na minha recuperação. A dor física ainda está lá, mas é administrável. Estou tentando levar as coisas com calma, dia após dia e pela primeira vez em muito tempo não me sinto completamente sozinha nessa. A vovó vem me ver todos os dias, trazendo comida e se certificando de que as enfermeiras estejam cuidando de mim. Tem sido reconfortante de um jeito que eu não esperava, mas tem uma tempestade se formando. Posso ver que a vovó está brava. Ela não disse isso diretamente, mas noto no seu olhar e na forma como ela fala do meu pai. A escuto murmurar entre dentes sobre como ele é inútil e como está jogando sua vida fora ao ceder aos caprichos de Stacy, e sinceramente, não sei o que vai acontecer quando ele voltar do retiro. Minha avó controla o dinheiro da família e não consigo evitar a sensação de que ela vai tomar alguma atitude. Ela nunca gostou da Stacy nem da forma como meu pai me tratou desde que Cláudia entrou nas nossas vidas. Agora que as manipulações da Stacy estão afetando mais do que só a mim, parece que a vovó chegou ao limite. Não tenho certeza do que vai acontecer depois. Uma parte de mim teme as consequências quando meu pai voltar e tiver que enfrentar a fúria da vovó, mas outra parte de mim tem um pouco de esperança, como se isso pudesse ser o choque de realidade que ele precisa. Talvez ele finalmente perceba o que tem feito todos esses anos, como tem me negligenciado enquanto corre atrás das falsas crises da Stacy. De qualquer forma, uma coisa é certa, não vou ficar sentada esperando que ele mude. Tenho minha própria vida para me concentrar e agora que tenho o apoio da minha avó e da minha tia, finalmente sinto que posso contar com um sistema de apoio. Por enquanto vou levar as coisas com calma, focar em me curar e ver como as coisas se desenrolam quando meu pai voltar. Vou mantê-los atualizados com o que acontecer. Atualização 2. 2 semanas se passaram desde a minha última atualização e muita coisa aconteceu. Apesar de não ter sido da maneira que eu esperava, depois de tudo que aconteceu, eu sabia que não podia continuar morando na casa do meu pai. Não que ele fosse notar que eu tinha ido embora. Eu não estava esperando que ele voltasse daquele retiro ridículo com a Stacy e de repente, começasse a se preocupar com o que acontece na minha vida. Então quando a minha avó sugeriu que eu me mudasse para a casa dela, não pensei duas vezes. No dia em que recebi a alta do hospital, a vovó veio me buscar, mas ela não me levou só para casa. Já tinha providenciado que todas as minhas coisas fossem embaladas e transportadas enquanto eu ainda me recuperava no hospital. Não precisei mexer um dedo. Era como se ela tivesse planejado tudo, sabendo perfeitamente que meu pai nem se daria ao trabalho de perguntar por mim, e sabem de uma coisa? Ele realmente não perguntou. Já faz uma semana desde que ele e a se voltaram do retiro e eu não recebi nenhuma mensagem sequer perguntando onde estou ou como estou. É como se eu tivesse desaparecido da vida dele e isso não lhe importasse. Admito que no começo doeu, suponho que uma parte de mim ainda tinha esperança de que talvez quando ele voltasse e descobrisse que eu não estava em casa, ele começasse a se preocupar, mas a cada dia que passa, fica mais evidente que eu estava enganada. Ele está tão absorto na Stacy e em suas crises intermináveis que nem notou que eu não moro mais com ele. Honestamente, estou começando a me sentir indiferente em relação a isso. O que isso diz sobre ele como pai? Se ele nem se dá ao trabalho de notar que sua própria filha não está mais debaixo do seu teto. Enquanto isso, a raiva da vovó piorou. Ela estava se controlando, mas agora está fervendo. Ela diz que meu pai passou dos limites e que ela vai colocar a cabeça dele no lugar. Não posso culpá-la, eu sinto exatamente o mesmo, mas a vovó não é do tipo que deixa as coisas passarem. Ela está planejando confrontar meu pai e eu sei que não vai ser bonito. Morar com a vovó tem sido uma experiência completamente diferente, no melhor sentido. Pela primeira vez estou em um lugar onde não preciso competir por atenção nem lutar para ser vista. Aqui é tranquilo e apesar de ainda estar me recuperando, me sinto mais em paz do que nunca me senti na casa do meu pai. A vovó tem sido incrivelmente solidária, se certificando de que não me falta nada e me ajudando a me reerguer financeiramente. É como se ela estivesse tentando compensar todos os anos em que meu pai me negligenciou, e apesar de isso não apagar a dor, definitivamente ajuda. Agora, estou focada em seguir em frente. Decidi tirar um tempo da faculdade para me recuperar completamente, tanto física quanto mentalmente. Não foi uma decisão fácil, mas sinto que é a correta. Preciso descobrir o que quero para minha vida, além do drama que meu pai e a Stacy sempre trouxeram, e com a vovó ao meu lado, finalmente sinto que tenho espaço para fazer isso. Vou mantê-los informados do que acontecerá depois. Atualização 3. Olá a todos. Sei que muitos de vocês estavam esperando saber como foi o confronto. Lamento tê-los feito esperar tanto. Se passaram aproximadamente 3 meses desde a minha última atualização e como vocês podem imaginar, as coisas deram uma guinada brusca. Ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu, parece surreal, mas vou contar tudo para vocês. Lembram que mencionei que a vovó planejava confrontar meu pai? Pois bem, ela não perdeu tempo. No dia seguinte à minha última atualização, ela o chamou em casa. Foi intenso, para dizer o mínimo. A vovó não esperou nem um segundo para confrontá-lo sobre seu comportamento irresponsável e como era de se esperar, meu pai ficou na defensiva imediatamente. Tentou justificar suas ações dizendo que estava fazendo a coisa certa ao priorizar Stacy por sua frágil saúde mental, como se a saúde da minha perna quebrada não fosse motivo suficiente para ele se preocupar, e como se isso não fosse suficiente, ele teve a audácia de sugerir que o acidente foi em parte culpa minha, porque segundo ele eu fui descuidada, que eu não deveria prestar atenção a porque sempre sou distraída. Não sei a que ele se referia,
mas soou como uma desculpa esfarrapada para se livrar do problema e isso doeu. Eu estava acabado de sair do hospital, ainda me recuperando de lesões que poderiam ter sido muito piores e meu próprio pai distorceu a história para fazer parecer que tudo era culpa minha. Foi um novo nível de baixeza, mesmo para ele, mas a vovó não ia tolerar isso. Ela lhe deu um ultimato, ou ele escolhia sua verdadeira família, eu, ou sua enteada. Era a chance dele decidir e ele poderia ter escolhido de qualquer forma, mas meu pai em sua teimosia e completa desconexão da realidade, disse que tudo era uma bobagem e foi embora como se fosse uma piada. Acho que naquele momento a ficha caiu, ele se deu conta de quão perdido estava. O homem que uma vez chamei de pai estava tão preso às manipulações de Stacy que não conseguia ver a realidade que tinha diante de si. Depois do confronto, as coisas ficaram estranhas. A vovó esperava que meu pai recapacitasse e percebesse o que estava em jogo, mas ele não fez nada. Não tentou se comunicar, não tentou consertar as coisas, nada. Seguiu com a vida alheio ao quão perto estava de perder tudo. Nós lhe demos uma última oportunidade, mas nada mudou. Finalmente, após semanas de silêncio, a vovó tomou sua decisão. Ela o deserdou, e não ficou só nisso. Ela o expulsou de casa. O que meu pai convenientemente esqueceu é que a casa onde ele morava não era dele, era da vovó. Ela era proprietária e tinha todo o direito de expulsá-lo. Então ela deixou claro que ele e Stacy não eram mais bem-vindos. Ele pareceu surpreso, como se realmente não acreditasse que ela faria isso, mas ela fez. Mais tarde, naquele mesmo dia, meu pai voltou para a casa da vovó, implorando desesperadamente para que ela reconsiderasse. Jurava que ia mudar, prometendo que seria um pai melhor, mas já era tarde demais. A vovó disse para ele pedir ajuda para que fosse embora e o avisou que se ele voltasse a se aproximar, ela chamaria a polícia. Eu sei que parece duro, mas depois de tudo que aconteceu, parecia justo. Pensei que esse seria o fim, mas meu pai não desistiu. Uns dias depois, ele apareceu na minha faculdade. Não tenho ideia de como ele descobriu onde eu estava, mas ele descobriu. Devia estar desesperado. Eu estava saindo da aula quando o vi parado na entrada, desgrenhado e com uma aparência patética. Tentou me parar, suplicando por outra oportunidade, dizendo que ia perder tudo. Foi constrangedor e, para ser sincera, um pouco assustador. No começo eu não sabia o que fazer, mas sabia que não podia deixar que ele me arrastasse de volta para a bagunça dele. Por sorte, a segurança do campus interveio antes que a situação piorasse. Depois disso, a vovó e eu decidimos tomar medidas legais. Conseguimos uma ordem de restrição contra ele. Não foi fácil conseguir uma ordem de restrição contra meu próprio pai, mas senti que era a única forma de me proteger de futuros assédios. Não quero passar o resto da minha vida olhando por cima do ombro, preocupada com quando ele vai aparecer de novo para tentar me manipular e me fazer voltar para a vida dele. Ele está pulando de abrigo em abrigo e vivendo na rua agora, mas a culpa é dele. Ele nunca quis se responsabilizar por nada e minha avó se cansou. Atualização 4. Passaram-se 2 anos desde a última vez que estive aqui, mas recentemente me afastei de todo o drama do meu pai com Stacy e honestamente me sinto melhor por isso. Mudar foi uma das melhores decisões que tomei na minha vida. Acabei de terminar os estudos e surgiu uma oportunidade de ir embora para longe. Não pensei 2 vezes, literalmente me levou 5 segundos para aceitar a oferta. Não era apenas uma oportunidade profissional, mas uma fuga, algo de que eu precisava com urgência. No entanto, minha avó não teve a mesma sorte. Apesar das minhas tentativas de convencê-la a se mudar comigo ou pelo menos para outra cidade, não consegui mudar sua postura. Ela é daquelas pessoas que criam raízes e não se imaginam vivendo em outro lugar. Eu entendo, embora me doa que ela esteja tão perto do meu pai, acho que deveria me preocupar mais com ele do que com ela, como você vai entender mais adiante, quando ler o resto da atualização. Durante esse tempo, mal soube algo sobre meu pai. A boa notícia é que ele respeitou a ordem de restrição. Aparentemente, encontrou um emprego e tem vivido com Stacy, que agora tem 25 anos. Menciono isso porque sempre me pareceu estranho que continuassem morando juntos, mas pelo menos agora sei o porquê. Há 4 dias, minha avó teve uma visita inesperada em sua casa. Meu pai e Stacy apareceram sem aviso prévio e a primeira coisa que minha avó notou foi que Stacy estava grávida. Minha avó, com seu instinto, supôs imediatamente que eles tinham vindo buscar ajuda, provavelmente dinheiro. Então, sem rodeios, disse que se tinham vindo para pedir ajuda e dinheiro, o melhor seria ir embora, porque ela não pensava em ajudar. O que nem minha avó nem eu esperávamos foi o que meu pai estava prestes a confessar, com uma frieza quase surreal. Ele soltou que era o pai do bebê que Stacy esperava. Sim, você leu bem. Meu pai não apenas foi padrasto de Stacy, como agora também é o pai do filho dela, o que significa que o bebê que Stacy carrega em seu ventre é tecnicamente meu meio-irmão ou irmã, ou neto da minha avó. Na lógica distorcida do meu pai, ele tentou manipular minha avó com isso, insinuando que Stacy agora fazia parte da família e que o bebê merecia compaixão, porque seria seu neto de sangue, mas minha avó não se deixou manipular. Em vez de se comover, ela ficou mais fria do que nunca. Ela ficou em silêncio por um segundo, como se estivesse processando a barbaridade que acabará de ouvir. Depois, sem perder a calma, disse algo ao meu pai que me deixou congelada até mesmo quando me contou. Vocês têm 5 minutos para sair daqui, porque é o tempo que levo para entrar na casa, pegar uma surpresa e atirar em vocês se não forem embora agora mesmo. Eu sei que algumas pessoas podem criticar minha avó por ter algo assim em casa, mas não é nada incomum para uma mulher sulista como ela. No mundo dela, é tão normal quanto ter uma frigideira na cozinha, e em situações como essa, também é útil. No começo, meu pai pensou que ela estava brincando. Tenho certeza de que ele não esperava que a vovó fosse tão direta. Talvez ele tivesse vindo com a intenção de manipulá-la, esperando que seu tom suplicante e a absurda revelação da gravidez conseguissem arrancar algum dinheiro dela, mas a vovó não se deixou abalar. Ela deu meia volta e começou a caminhar em direção à casa. Foi aí que ele e Stacy finalmente entenderam que ela não estava brincando. Quando minha avó olhou por cima do ombro, depois de dar alguns passos, eles já não estavam mais lá.
Parece que pelo menos dessa vez eles tiveram a decência de fazer o mais sensato e correr. Agora eu entendo porque meu pai sempre teve favoritismo pela Stacy. Ela não era simplesmente sua enteada. Em algum momento, ela se tornou sua parceira. Ela passou de a minha nova meia-irmã para minha nova madrasta, ou ambas as coisas, o que é ainda mais perturbador. Só de pensar nisso, meu estômago revira e escrever isso agora me dá vontade de vomitar, mas vou tentar me controlar, porque não quero estragar meu teclado. Minha avó está ainda mais furiosa do que eu estou enojada. Ela está convencida de que meu pai não merece nada dela. Não tenho dinheiro para ele. Ela me disse. Mas tenho vários cartuchos com o nome dele, caso ele tente algo parecido outra vez. Infelizmente, não podemos apresentar nenhuma denúncia pela visita. A ordem de restrição que conseguimos há 2 anos só tinha validade de 18 meses e não a renovamos, mas a essa altura acho que meu pai sabe muito bem que não precisa de uma ordem judicial para se manter afastado. Se ele tiver um pingo de bom senso, saberá que se aproximar de novo seria uma péssima ideia. É assim que as coisas estão agora. É estranho pensar que minha meia-irmã se tornou minha madrasta e que meu pai espera um filho com ela. Minha mente ainda está tentando processar isso, e apesar de sentir que estou bem longe do drama familiar, a toxicidade consegue viajar quilômetros. Atualização 5. A ameaça da minha avó definitivamente surtiu efeito, porque desde então meu pai não voltou a aparecer na casa dela. Honestamente, fico aliviada por não ter que tirar minha avó da cadeia e contratar um bom advogado para ela. Não era algo que eu quisesse enfrentar, apesar de ela não ter hesitado em cumprir sua advertência, se fosse necessário. No entanto, apesar de meu pai ter mantido distância, isso não significa que não tenhamos ouvido falar dele e de Stacy. A notícia mais recente é que Stacy perdeu o bebê, que já estava bastante desenvolvido. Não quero ser mal interpretada. Eu nunca me alegraria com a perda de um bebê. Eu sei o quão devastador isso pode ser para uma futura mãe e não desejaria esse tipo de dor a ninguém, nem mesmo a Stacy. No entanto, considerando toda a situação em que eles estão envolvidos, sinceramente, acho que não era o melhor para eles terem um filho juntos. Tudo nesta história tem sido uma tragédia atrás da outra, e um bebê só teria adicionado mais caos, especialmente com meu pai envolvido. Não estou feliz nem triste com o que aconteceu, é simplesmente algo que descobri recentemente e sinto que este é meu espaço seguro para falar sobre o assunto. A verdade é que é difícil processar tudo. Continua sendo uma situação estranha e distorcida, mas ao mesmo tempo não consigo evitar pensar que talvez isso tenha sido uma espécie de intervenção do destino, evitando que uma nova vida ficasse presa nesse ambiente tão tóxico. Agora só posso esperar que isso sirva para eles refletirem. Não tenho esperança de que meu pai mude, mas talvez, só talvez, Stacy consiga encontrar uma forma de sair dessa relação doentia e refazer sua vida. Apesar de ela ter sido capaz de se envolver com o marido de sua falecida mãe, seu padrasto, não tenho muitas esperanças para ela.